Olá pessoal, então vamos para mais uma questão, né, aqui do assunto envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Então, uma aplicação bem fácil. Vamos lá, daquelas aplicações clássicas, né, que a gente precisa saber para dominar esse assunto, beleza? Então, na questão, fala assim, ó, determine no triângulo retângulo ABC, tá? Triângulo retângulo ABC, as medidas A e C. Gente, A e C lá na figura são medidas, tá? Que a gente vai precisar determinar, dizer quem são esses valores lá na figura. Sem a gente perder tempo, eu vou aqui destacar para você, ó. Triângulo retângulo, né? Os catetos A, B e C. Beleza? Então a questão falou para a gente aqui, por isso falou que era um triângulo retângulo com os catetos A, B e C. Beleza? Que mais que a gente vai precisar saber aqui, né? Lá na questão, né, a gente percebe aqui um cateto. Né? Professor, por que cateto? Porque é um dos lados da figura que está aqui juntinho, né, com o ângulo de 90 graus, tá? Aí aqui é um outro cateto, ó. E aqui a gente vai ter a hipotenusa, tá? A hipotenusa sempre o maior dos lados, no triângulo retângulo, né? Então, o que acontece aqui, gente? A gente tem nessa representação, né, um dos catetos 10, é um valor numérico, o outro cateto aqui, o Czinho, tá? E aqui a hipotenusa seria o Azinho, tranquilo? Então, vou tirar aqui para não ficar muito cheio, para não se confundir. E aí a gente quer saber, então, quem são esses valores do Azinho e do Czinho com base nisso, beleza? Assim como a gente já fez, né, em outras questões, né, a gente vai... Então, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você, só para a gente poder, né, fazer a questão com mais precisão, beleza? Então, olha só, a figura que nós temos é essa, beleza? O que a gente vai poder observar aqui, pessoal? O primeiro passo, sempre localiza o ângulo, né, que você tem ali à disposição. Localiza primeiro o cateto, né, ali, se tiver número, fica melhor. O cateto aqui que a gente está se referindo, ó, é esse tamanho aqui, tá? 10, ó, 10 unidades, certo? Então, tem um cateto que é 10. E aí a gente pode achar nesse momento tanto o outro cateto, se for o caso, né? Se eu fosse trabalhar aqui com cateto e cateto, a gente poderia aplicar tangente de 30, beleza? Era um caminho, né, que a gente poderia utilizar. Se a gente não quiser fazer assim, ó, se a gente não quiser trabalhar agora, né, aqui com esses dados, para achar o C, a gente pode achar primeiro o A. A ordem que você vai fazer para calcular isso não tem problema, beleza? Então, eu vou trabalhar com essas medidas, né, aqui em relação ao ângulo de 30 graus ali apresentado, beleza? Para a gente destacar aqui, ó, quem são esses valores, gente? Aqui o 10, ele faz o papel de cateto oposto a 30. E isso aqui na figura, né, não tem exatamente uma relação direta com o ângulo, mas sim com a figura em si, né? Por estar oposto aqui ao ângulo de 90 graus, isso aqui é a hipotenusa, beleza? Então, destacamos já, né, quem a gente tem ali, né, quem é que eu vou utilizar para fazer o cálculo, beleza? Então, gente, razão trigonométrica que utiliza, né, ali o cateto oposto e a hipotenusa, né? Essa razão só pode ser a razão dita seno, beleza? Então, seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que nesse caso é 10, sobre a hipotenusa, que é H, tá? Posso colocar como H, podia ter, na verdade é o A, né? O Azinho. Deixa eu melhorar aqui, então, para você não se confundir. A hipotenusa é o A que está sendo pedido. E aí, lá na tabelinha, você já sabe que você precisa levar isso junto com você para onde quer que você possa ir, né, nessa resolução de questões, né, que envolva trigonometria. Você precisa lembrar dessa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui é uma parte importantíssima, que é o que vai nos fornecer base para a gente resolver questões, beleza? Então, o que eu apliquei aqui inicialmente, né, usando ali, a gente aplicou os conceitos, utilizando aqui a primeira parte, né, de razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente viu que com base no que eu tinha ali, dá para usar, né, aqui no caso, né, a razão seno, tá? Então eu preciso desse conhecimento.
E aí, depois disso, a gente vai usar aqui a tabela, né? Que era 2, na verdade. Vai usar a tabela para fazer a troca, né, do nome que aparecer aqui, seja seno, cosseno ou tangente, pela respectiva senha que aparece aqui nas cores do escuro, beleza? A gente já sabe, né, já fizemos outras questões parecidas, que o seno de 30 graus, ele vale exatamente 1/2, tá? Então, eu vou substituir esse valor ali na questão, beleza? Então, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui para você, para que a gente possa fazer o cálculo com mais tranquilidade, tranquilo? Então, olha só. Onde tiver ali a palavrinha seno, a gente vai substituir, obviamente, por 1/2, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, a razão 1/2, ela é equivalente, né, ou igual o 10 sobre o A. Então, o que a gente vai fazer para resolver? Simplesmente fazer o produto dos meios pelos extremos, né? Então, eu multiplico 1 vezes A, isso vai ser igual a 2 vezes 10, tá? Então, vamos ter, ó, 1 vezes A é A, né? 1 vezes A é A, e 2 vezes 10 vai ficar 20, né? 20 unidade de comprimento. Gente, quando não aparece aqui, você pode colocar assim, ó. Tá? Então, você pode expressar ali o C, né? O C é a abreviação de unidade de comprimento, tá? Então, você pode colocar assim. Se aparecesse ali metro, quilômetro, decâmetro, centímetro, milímetro, algo do tipo, você poderia ter expressado essa unidade de comprimento aqui, mas como não apareceu, uma opção seria a gente representar assim, beleza? Então, questãozinha fácil, né? Cálculo bem simples. Você só precisa localizar ali inicialmente o ângulo, as duas referências das quais você quer calcular, e aí depois fazer a razão trigonométrica, né? Fazendo substituição dos valores de tabela que a gente já conhece. Gente, então a gente achou o valor de A, tá? O valor de A é 20, né? Que é a hipotenusa, o maior dos lados. Aí falta a gente ainda descobrir quem é o Czinho. A gente pode continuar, se quiser, aplicando razões trigonométricas. A gente poderia, de repente, aplicar o teorema de Pitágoras, né, que a gente conhece. E aí a gente não teria problema de resolver isso, beleza? Se eu fosse aplicar Pitágoras, por exemplo, você já sabe o que é 20, né? Essa parte aqui vai ser 20, né, o valor de A. Então, eu poderia aplicar Pitágoras assim, ó, hipotenusa, cateto e cateto. A gente sabe que lá pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que assim, ó, eu posso fazer assim, ó, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui no parênteses. Agora no parênteses não tinha tanta necessidade porque o valor dos catetos aqui sempre será um valor positivo, né? Então não vai alterar nada de colocar no parênteses ou não. Isso é igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Então a gente poderia fazer assim. Isso aqui é Pitágoras, já que eu tenho duas medidas, eu poderia aplicar Pitágoras e resolver a questão. Se fosse fazer aqui, ó, um dos catetos aqui pode ser o C, né? C ao quadrado. O outro cateto aqui, ó, 10, tá? 10 ao quadrado, aí você faria 10 ao quadrado. Mais 10 ao quadrado. Isso era igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Aqui é a hipotenusa, ó, 20, né? 20 ao quadrado. Aí você colocaria ali, ó, 20 ao quadrado. Gente, aqui é potenciação, tá? Então, C ao quadrado, 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, né? E que 20 ao quadrado, 400, né? Para resolver isso, a gente vai isolar o C. Então, eu vou mandar essa parte aqui, ó, lá para o segundo membro, ela vai subtraindo, tá? E aí a gente teria assim, ó, 400 menos 100. Menos 100. 400 menos 100, gente, é 300, né? 300. Então, 300 aí, tá? Vou levar aqui para o ladinho só para a gente ganhar um espaço, para você não ficar confuso aí, né, dos nossos cálculos, tá? Então, vou pôr aqui para cima. Beleza. O que temos ali, então? Só vou repetir aqui. C ao quadrado igual a 300. Gente, só para facilitar, eu vou repetir assim, ó. O 300, ele pode ser colocado como uma multiplicação. Estou colocando uma multiplicação assim porque eu estou verificando um valor que consiga extrair raiz exata, né? Então, o 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3. Que aí, quando eu for extrair raiz aqui, ó, eu já estou com tudo pronto, né? 100
vezes 3. E aí, para resolver isso, o que acontece? A raiz de 100 é 10. O 3, como não tem raiz exata, né, na hora da resolução, a gente deixaria dentro do radical. Tá? Então, aqui, ó, o Czinho seria 10 raiz de 3. Isso a gente fez, né, gente, aplicando Pitágoras, tá? Então, resposta ali poderia ser essa, seguindo esse caminho, sem problema nenhum. Tá? Eu estou usando Pitágoras. Aí você fala, professor, mas se eu não quisesse aplicar Pitágoras, eu quisesse continuar utilizando razões trigonométricas, como era que eu poderia fazer, né, isso daí? Ficava muito a seu critério, tá? Você poderia utilizar aí vários recursos. Já que você tem um cateto, a hipotenusa, você poderia utilizar seno, poderia usar cosseno, tangente, né, dependendo do ângulo que você pegasse como referência, tá? Eu vou colocar aqui uma proposta de uma forma que a gente poderia utilizar, né, se a gente fosse pensar diferente, tá bom? Então, eu vou fazer bem aqui no cantinho a tela. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui a tela. Eu vou fazer nesse cantinho aqui com você. Olha só. A gente já viu, né, que pelos cálculos que a gente fez ali, o valor do Czinho aqui, né, a gente achou 10 raiz de 3, certo? Isso usando Pitágoras, né, com base nesses valores aqui que a gente já tinha visto. Tudo bem? Eu vou fazer para ti aqui de uma outra forma, né? Vamos supor que a gente não soubesse ainda que o C é 10 raiz de 3. Aí eu ia aplicar razões trigonométricas. Bora imaginar que eu tivesse aqui, vou destacar numa cor diferente, tá? Na cor verde. Estou me localizando ainda no ângulo aqui, ó, de 30, tá? Aí eu poderia trabalhar assim, ó, nesse cateto, né, que é o cateto oposto, tá? Cateto oposto. E aqui o C, no caso, ele era o cateto adjacente. Então, cateto, cateto. A palavra tangente, meu povo. Eu vou usar aqui a razão trigonométrica, que a gente chama de tangente, tá? Vou colocar de vermelho para ver se fica melhor para você visualizar. Então, tangente de 30 graus igual, o cateto oposto é 10, que eu pego da figura, tá? E o cateto adjacente é C. Aí eu tenho que ir lá na tabelinha procurar quanto que vale a tangente, né? Eu vou substituir, isso é um código. Eu vou substituir isso por uma senha, minha gente. Tangente está aqui, ó. Aí tu vai olhar bem aqui, ó. Tangente, que é a palavra tangente, né? E o ângulo de referência que a gente tem lá é 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Raiz de 3 sobre... Aí você vai levar esse valor para lá para substituir. Para fazer trocas. Beleza? Então, fazendo ali as trocas que a gente precisa, né? Vou trazer para cá rapidamente. Aí eu vou trocar, ó. Onde tem a palavra tangente, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 3. Ó. Vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 10 sobre C. Beleza? No próximo passo, eu vou fazer aqui o produto dos meios pelos extremos, assim, ó. Tan, tan. Beleza? Desse jeito. Multiplicou. Vai ficar quanto aqui? Raiz de 3 que multiplica C. Isso vai ser igual a 10 vezes 3, que dá 30, tá? Desse jeito. E aí eu disse para vocês, a gente precisa achar o valor de C, né? Então, eu vou mandar o raiz de 3 para cá, ó, dividindo. Só que vocês sabem, minha gente, que não dá para deixar um radical como denominador, beleza? Então, a gente precisava aqui nesse momento fazer uma racionalização de radicais, tá? Como é que eu vou racionalizar, professor? Você ia multiplicar aqui em cima, que esse aqui é um caso simples, né, de racionalização, por esse radical que estava ali dividindo, tá? Porque a intenção, a palavra racionalizar significa tornar essa parte aqui um número racional. O número racional não tem radical, tá? Os números racionais não tem um radical que não seja uma raiz exata, beleza? Então, olha só. Aqui eu caio na multiplicação de frações, onde ficaria 30 raiz de 3 e aqui ficaria raiz de 3 vezes raiz de 3. Poderia ser raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9, tá? Não ia mudar o cálculo. E aí aqui ficava assim, gente, ó. 30 que multiplica raiz de 3 dividido pela raiz de 9, tá? A gente pode colocar tudo no radical só, isso não muda o resultado, beleza? Então, vou pôr para cá. O C, então, era 30 raiz de 3. Vocês sabem que raiz de 9 é 3. E a gente poderia simplificar simplesmente aqui, ó, o 10, ou desculpa, o 30 por 3, né? Que dava 10, beleza? Então, esse Czinho que a gente estava ali calculando, né?
O Czinho, ele era exatamente 10 raiz quadrada de 3, assim como a gente tinha visto, né, lá no cálculo, usando o Teorema de Pitágoras. Então, fica muito a seu critério do que dá mais trabalho ou menos trabalho para você fazer, tá? Então, estou aqui lhe trazendo possibilidades de cálculo que você pode fazer. Não é uma decoreba, a gente tem que exercitar todas as possibilidades de cálculos possíveis, tá? Nesse tipo de questão, beleza? Então, minha gente, mais uma questão aí. Espero que você tenha compreendido aqui os cálculos. Se teve dificuldades, pega a questão, copia no caderno, vai fazendo passo a passo, né? Ver aqui alguns caminhos que a gente tomou para resolver a questão. Se você achar mais fácil usar Pitágoras, a partir do instante que você tiver dois valores no triângulo retângulo, você pode. Se não, você pode continuar usando razões trigonométricas, está aqui cabível. Lembrando sempre que aqui são nossos recursos, né, para resolver questões. Você precisa conhecer ali as estruturas, né, os elementos do triângulo retângulo, as referências de cateto, quem é oposto, quem é adjacente, hipotenusa, saber as razões trigonométricas e conhecer a tabela, beleza? Conhecendo isso, minha gente, você resolve qualquer questão aqui, né, com base na trigonometria, beleza? É isso, minha gente. Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima aula. Fui.